Oi, gente, tudo bem? Eu sei que faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal, mas eu estou de volta e hoje é para contar o meu testemunho, né? E gostaria de compartilhar essa história com vocês, para mostrar que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que faz milagres e que as nossas vidas estão nas mãos dele e é ele que tem poder de dar e tirar a vida. Amém? Então, vamos lá, a minha história. Bom, em dezembro de 2018, eu tinha acabado de entregar meu TCC, tinha acabado de assumir meu namoro e eu tava em casa, né, no meu quarto, quando eu coloquei assim a mão na minha barriga, né, no pé assim da minha barriga, e do lado esquerdo eu percebi um caroço, né, algo assim duro, e eu passei assim a mão e era algo que se estendia um pouco pro outro lado também. E nisso eu fiquei assim meio preocupada, mostrei para minha irmã inicialmente e depois eu mostrei para minha mãe. Então a gente resolveu marcar uma ginecologista para saber o que estava acontecendo. Então a gente marcou, né, e ela me passou um exame de ultrassom para saber o que era. Eu fiz essa ultrassom, deu um cisto pequeno lá, e ela falou: não, tá tudo bem, não é nada, pode ser porque você é muito magrinha e tudo mais. Mas eu falei: não acredito nisso, porque eu sei que eu sou magrinha, mas não é possível que algo tão pequeno esteja tão aparente em mim, né? E aí foi quando ela passou uma ressonância, e nessa ressonância realmente veio um caroço maior que poderia ser um tumor. E aí ela me encaminhou, né, para o cirurgião ginecológico, e realmente eu tive que passar por uma cirurgia, né? Foi a minha primeira cirurgia para fazer a biópsia, para saber o que estava acontecendo. Mas antes de fazer essa cirurgia, o médico já me alertou, porque era um tumor muito grande, então já tinha possibilidade sim de ser um tumor maligno, por ele já estar infiltrando muito rapidamente outros órgãos. Então, no dia 21 de maio de 2019, eu passei pela primeira cirurgia com a equipe do Dr. Marcelo Nicareta. Foi uma cirurgia um pouco demorada, mas foi uma cirurgia, apesar de ser de grande porte, foi tranquila. Tanto que depois eu fui para UTI como procedimento padrão de quem passa por cirurgias. E uma das experiências que eu tive lá foi que foi uma noite assim muito longa, né? Eu passei a noite inteira acordada, as enfermeiras conversando, quem já ficou na UTI sabe que é uma movimentação o tempo inteiro, e eu fiquei lá, conversei um pouco com as enfermeiras e tal, e eu ficava o tempo todo pensando quando que vai amanhecer, quando que vai amanhecer. E eu lembro até hoje dessa cena, porque foi algo que me marcou muito, que foi quando eu vi o sol nascendo. Eu tava no andar muito alto, né, do prédio, do hospital, e eu olhei assim pela janela, porque eu tava do lado de uma janela muito grande, e eu comecei a ver aquele laranjinho assim surgindo. E aí eu vi que era o sol nascendo. E foi a cena assim, acho que mais impactante da minha vida, porque eu já vi o pôr do sol, mas ver o sol nascendo naquela UTI, né, na condição que eu estava, e ver aquele sol nascendo foi como se fosse um presente de Deus para mim. Tanto que no meu Instagram eu até fiz um texto sobre isso. E foi realmente uma experiência muito marcante que eu no momento não pude registrar porque eu não estava com o celular, mas foi algo assim que realmente me marcou e que eu me senti muito abençoada por Deus. E nesse texto que eu escrevi eu até disse que ainda que a nossa noite possa ser longa, o sol vai sempre voltar a nascer. Depois, né, quando eu tive alta dessa cirurgia, eu tive alta muito rápido. Eu fui numa segunda-feira, na sexta-feira eu já estava em casa. Graças a Deus, né, os médicos até se admiraram, porque eu me recuperei muito rápido do tamanho da cirurgia, né? E aí veio o resultado da biópsia e realmente, né, eles mexeram, né, nos meus ovários e a biópsia deu realmente um tumor de ovário, um câncer de ovário. Então eu fui encaminhada para a doutora Juliana, né, a minha oncologista, e ela fez o cronograma de primeira cirurgia que eu já tinha feito, aí eu faria 3 sessões de químio, fazia uma segunda cirurgia e faria mais 3 sessões de químio. Esse era o planejamento. Então, no dia 27 de junho de 2019, eu passei pela primeira quimioterapia. E eu lembro que logo quando a enfermeira colocou a medicação em mim,
eu tive uma reação, né? Eu não sei explicar nem direito o que eu senti. Eu sei que eu comecei a olhar assim, eu via muitas estrelinhas, assim, parecia estrelinhas, né? E comecei a me sentir assim, puxar, eu ficava. E aí a enfermeira veio, né, me socorrer porque eu tive reação alérgica, né, a medicação que estava sendo aplicada. Então, ao invés de ser um procedimento que ia durar pouco tempo, que eu fui mais ou menos, era umas 9 horas, ia terminar por volta de 1 hora, acabou terminando por volta das 7 horas da noite. Então, foi mais ou menos umas 10 horas de químio, né? Porque, como eu tive a reação, teve que pingar a medicação bem lentamente para que eu não sentisse tanto no meu corpo. E então foi bem puxado. Depois, né, da primeira quimioterapia vem logo o tão temido, a tão temida queda de cabelo, né? Porque é algo que mexe com a estrutura das mulheres, né? Nós mulheres entendemos, temos essa coisa assim com a beleza, com a autoestima, e querendo ou não, o cabelo ele modela o rosto, né? Ele faz parte da nossa autoestima, do nosso bem-estar. E eu fiquei bem preocupada com isso, né? Eu ficava pensando, mas eu creia que Deus, se Ele não quisesse permitir que meu cabelo não caísse, eu acreditava que Ele não faria isso. Mas, sim, aconteceu. Mas algo que eu até testemunhei na igreja, como o cuidado de Deus com as nossas vidas é grande. Porque eu lembro que eu orei, porque assim, eu ia ter um encontro com o meu namorado. E eu não sabia, mas nesse dia ele ia me dar a aliança de compromisso. E eu lembro que eu orei a Deus porque eu falei que eu não queria que meu cabelo caísse até o dia que eu ia para esse encontro com ele. E realmente foi assim que aconteceu. Eu fui, me encontrei, né, com meu namorado, o Paulinho, ele me deu a aliança e até então meu cabelo não tinha caído. E quando passou isso, meu cabelo começou a cair. Então, até nisso a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, ainda que não fosse algo muito grandioso, mas nos mínimos detalhes o Senhor vai cuidando de acordo com o desejo do nosso coração. E ainda sobre o cuidado de Deus, assim que meu cabelo começou a cair, eu entrei em contato com a Viviane, né, que também passou por esse processo do câncer de ovário, e ela veio até a minha casa, né, conversou comigo e trouxe para mim uma peruca, e até nisso Deus providenciou, porque a peruca era praticamente da cor do meu cabelo, né, e muita gente nem percebeu que eu tava usando. Tem muita gente que chegou pra mim e falou, nossa, você cortou o cabelo? E eu ficava tipo, então, né? Porque eu não cheguei a contar muito desse processo logo no início, né? As pessoas foram sabendo à medida que foi acontecendo. Então, depois de passar pelas primeiras 3 sessões de químio, eu voltei a fazer os exames, né, pra saber como estava o meu organismo. Mas não sei o que deu lá, que começou a enrolar, né? Esses exames deram problema no laudo. Então minha oncologista ela resolveu que eu ia fazer mais químios, né? Mais 3 sessões de químios, para que eu não ficasse muito tempo sem fazer nada e perdesse o tratamento que eu já tinha feito. Então eu fiz 6 sessões de químio no total. E foi a partir dessas 3 últimas químios que meu corpo começou a sentir um pouco mais, né? Então eu tomava injeção para imunidade, né? E eu sentia um pouco mais de cansaço. E teve um momento que veio a minha menstruação e acho que foi a partir mais ou menos de outubro de 2019 que ela não parou mais. Então veio esse sangramento e ele permaneceu. Então foi aí que meu corpo realmente se abateu bastante e aí eu desenvolvi uma anemia, né? E quem já teve anemia sabe como o corpo fica bem debilitado, você se sente muito cansado, muito fácil. E foi assim que eu comecei a sentir. Então, qualquer coisa que eu fazia, eu me sentia muito frágil, assim, muito fraca. Parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Tanto que teve um dia que eu tive um sangramento bem forte mesmo, que eu tive que ir pro hospital e era aniversário da minha mãe. Foi um dia, assim, horrível que eu passei no hospital. Mas em todo momento, assim, eu sempre mandava uma palavra pra me confortar, né? E eu lembro que nesse dia foi pregado sobre Ana, que orava, né? E o pastor até falou sobre Ana chorava e se derramava aos pés do Senhor. E eu lembro que essa palavra me ajudou bastante nesse momento que eu estava passando. E apesar desse processo, assim, bem difícil,
uma coisa que eu coloquei assim no meu coração é que eu não iria questionar a Deus sobre o que eu estava passando, porque muitas vezes a gente passa por uma situação difícil e o inimigo, assim mesmo, ele lança coisas na nossa mente, dizendo: ah, mas você não faz tudo certo, você não tem buscado servir ao Senhor, por que você está passando por isso, né? Às vezes existe, né, esse pensamento que o inimigo lança, mas eu resolvi que eu não iria questionar o Senhor porque nós não merecemos nada, né? Então, se nós somos tão abençoados por Ele, os momentos difíceis nós temos que entender que nós temos que aprender e não ficar questionando e se colocando num posicionamento de que eu não mereço isso. A gente não merece nada mesmo. Então, o bem e o mal, a gente deve saber lidar com isso e aprender, né, em todos os momentos. E também todo esse processo eu nunca parei de cantar, justamente porque eu falei que eu não iria questionar a Deus e porque eu havia assumido um compromisso com Ele de louvar. Nessa época eu era líder, né, do louvor na igreja, apesar de estar um pouco mais afastada, né, porque meu amigo Lucas, ele que cantava comigo, ele me ajudou nessa parte. E eu continuei cantando porque eu acreditava que tudo que eu cantei ao longo desse tempo todo sobre Jesus curar, sobre Jesus salvar e que eu não o abandonaria quando uma situação difícil viesse, eu precisava provar nesse momento de luta que eu estava passando. Então, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, né? Muitas vezes eu vinha da quimioterapia, de noite eu cantava um louvor de que Deus curava, que Deus salvava, que o milagre estava próximo, mas eu não via isso na minha vida. Então, esse foi um momento difícil, né? Cantar aquilo que eu não estava vendo, mas Deus vai nos ensinando que nossa fé não é pelo que a gente vê, né? A fé não é pelo que a gente vê, é pelo que a gente crê. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então, nós entramos em 2020, né? E logo na primeira semana eu comecei a passar muito mal. Comecei a vomitar, senti umas dores na barriga, minha barriga começou a ficar inchada e eu tentava entender por que disso, né? Me perguntava se eu tinha comido alguma coisa diferente nas festas de final de ano. E não sabia por quê. E eu acabei sendo internada, né? E lá eu fiz exames, tive que colocar aquela sonda que vai do nariz até a barriga, que é horrível, que eu pedi para os médicos tirarem, porque eu não aguentei. E depois que eu tive alta, né, eu passei por uma consulta e aí ali eu fiquei sabendo que o tumor ele tinha chegado no meu intestino, ele tinha alcançado uma alça do intestino e por isso estava obstruindo a passagem da alimentação. Então, por isso que eu estava sentindo muitas dores, estava borbulhando e foi aí que chegou a hora de eu ter que fazer mesmo a segunda cirurgia. A doença estava muito resistente. Então, mesmo com a quimioterapia, ela não tinha dado tanto efeito assim, então tinha avançado mais. Então, começou o momento de espera, né, dessa segunda cirurgia, que também foi um processo bem difícil, porque eu ainda continuava sentindo, às vezes, dores, borbulhações na barriga, e nada da cirurgia acontecer, convênio enrolando, né? E eu lembro que nesse processo eu comecei a orar ao Senhor a respeito disso, mas toda vez que eu pensava nessa cirurgia, me vinha um medo, né, que antes eu não tinha, mas a partir desse momento começou a vir um medo sobre mim e um sentimento de que algo ruim viesse a acontecer. Então eu comecei a orar ao Senhor em relação a isso, e nisso eu nem não lembro se eu contei para alguém isso. Foi realmente algo que eu procurei guardar para mim. Então no dia 25 de fevereiro desse ano, eu fui internada, né? E no dia 26 era a minha segunda cirurgia. E aí eu lembro que o médico foi de manhãzinha, foi falar comigo, né, me explicar, e ele me disse que eu poderia ficar com uma alça do intestino para fora, que é a colostomia, né? Então eu fui para essa cirurgia, foi uma cirurgia muito demorada, porque foi uma laparotomia exploradora, não sei direito. Mas eu sei que é aquela que abre daqui de cima até lá embaixo, abre todo o abdômen, né? Então foi uma cirurgia realmente de grande porte, mexeram em tudo em mim. Então eles conseguiram, né, retirar toda a doença que tinha
a equipe do Dr. Ézio, e só que também eles mexeram em vários órgãos, então foi baço, diafragma, útero, o intestino, né, que eles tiveram que tirar um pedaço, e realmente eu saí dessa cirurgia com a colostomia, né, com uma alça do intestino para fora. E por ser uma cirurgia assim de grande porte, eu saí de lá muito debilitada mesmo. A médica falou, os médicos falaram para minha mãe que eu cheguei aos 34 quilos e eu não estava conseguindo respirar sozinha, e por isso eles resolveram me entubar, né? E me sedaram também. E nesse momento foi que os médicos chegaram, né, para os meus pais e falaram para eles se apegarem à religião, se apegarem a Deus, porque o que eles podiam fazer eles já tinham feito e agora, né, tava ali nas mãos de Deus mesmo. Então veio a parte que a maioria das pessoas sabem, que foi quando pediram oração por mim, né, e a igreja, posso dizer pelo mundo, se levantou em oração pela minha vida, que até o primeiro vídeo desse canal é sobre isso, é eu agradecendo a oração. E então pessoas, né, do Brasil inteiro, de várias denominações, se uniram em oração pela minha vida, né, para que eu pudesse me recuperar e sair daquela situação. E as orações foram realmente ouvidas, né, porque há poder na oração da Igreja do Senhor. E então eu comecei a respirar novamente sozinha, saí da sedação e comecei a me recuperar. Enquanto eu estive, né, nesse período de sedação, eu tive sonhos muito loucos, que um dia talvez eu conte, não sei, mas também era misturado com batalha espiritual, porque foi algo que meu pai me contou, né, que eles estavam orando e sentiam bastante a batalha espiritual, lutando realmente contra o inimigo, e eu realmente tive sonhos relacionados a isso, onde havia sim uma batalha entre bem e mal, onde nos meus sonhos eu tinha sempre que decidir pelo bem, sempre que decidir, né, entre bem e mal. Mas graças ao Senhor nós vencemos essa batalha. E eu me dei por acordada no dia 8 de março. Eu lembro porque veio um enfermeiro falar comigo e ele me perguntou: "Você sabe que dia é hoje?" E eu achava que era dia 29, por aí, né? Porque eu tinha operado dia 26 e eu achava que era dia 29, não sei, porque tinha operado e já tinha ficado bem, tinha acordado. Mas aí ele me falou: "Não, hoje é dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher." Eu fiquei tipo, tá. E nesse período aí de UTI, né, eu tive que drenar o pulmão 2 vezes, tive mais 2 drenos aqui, do lado assim da minha barriga, onde tinha uma coleção, e fora a sonda, né, pelo nariz, que para drenar os líquidos da barriga. Então eu me alimentava pela veia e tava com a sonda também de xixi, fora a colostomia, tava cheia de equipamentos, né, ao redor de mim. E mais uma vez eu pude ver, né, o carinho da igreja, porque vieram irmãs ficar comigo. Nesse período também que eu fiquei em coma, os irmãos foram até lá, os pastores, minha família também foi até lá me visitar, oraram por mim. E ainda na UTI também as irmãs foram, ficaram comigo, me deram comida na boca, cortaram minha unha. E também os meus pais, né, que ficaram comigo esse período todo, também estando lá, dando apoio e ainda dando cobertura espiritual também. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que teve esse cuidado comigo. E nesse processo eu tive que voltar a aprender, né? A comer, porque eu não estava com muita firmeza no braço, então não conseguia segurar a colher, mas me ajudaram. E também a andar, né? Eu louvo a Deus porque também o Senhor preparou a equipe de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas que me ajudaram e também que testemunharam, né? Todo esse processo, porque eles me viram de um jeito na UTI, porque eu fiquei em 2 UTIs. Na primeira UTI, onde eu fiquei sedada, eles me viram bem debilitada e depois eles puderam ver a minha melhora, né? Nessa segunda UTI que eu estava. E muitos viam e falavam: "Nossa, graças a Deus você tem se recuperado." E eu louvo a Deus pelo apoio, né, de todos eles também, porque até nisso o Senhor tem o cuidado de preparar os médicos, de preparar enfermeiros para cuidar de mim. E até culto, né, na UTI nós pudemos fazer. Teve uma enfermeira e um enfermeiro também, que eles estavam sempre lá comigo,
conversando, falando a palavra. E teve uma vez que ela soube, né? Meu pai contou para a enfermeira que eu louvava na igreja e ela me pediu para cantar. E foi uma experiência muito marcante para mim, onde nós louvamos Bom Estarmos Aqui. E ali foi a prova, né, de que eu tinha que realmente viver aquilo que eu sempre cantei na igreja. E foi uma experiência realmente que vai ficar marcada para sempre na minha vida, né? E entre esses drenos que eu tinha, teve um momento que eu tive que colocar um terceiro dreno, né, nessa coleção, nessa inflamação, né, que tinha na minha barriga. E só que ele começou a dar problemas e chegou um médico, ele simplesmente puxou, né? Ele tirou de mim. E quando eu fui pro quarto, né, já tinha começado essa questão do Covid e tudo mais, então eu só podia ter uma acompanhante, que foi minha mãe, que ficou todo o período do quarto assim comigo. E teve um momento que os médicos queriam recolocar esse dreno que aquele médico tinha tirado. E eu lembro que eu fiz uma oração, tanto que tem um vídeo aqui no canal que eu conto sobre essa experiência, e que eu fiz uma oração, eu escrevi mesmo uma oração que eu não queria recolocar esse dreno. E eu cheguei aí 2 vezes, né? A primeira vez falaram que não dava para fazer por ultrassom, então eu não coloquei esse dreno novamente. E a segunda vez eu fui de novo para fazer por tomografia. Eu fui sedada, eu achei que eu tinha passado por esse procedimento. Quando eu cheguei no quarto, eu não vi nenhum dreno. E eu cheguei a perguntar, né, no outro dia, para os médicos o que tinha acontecido com esse dreno, que eles falaram que iam colocar, mas eu não achei nenhum dreno. E aí falaram que não foi preciso, porque a coleção tinha diminuído e os drenos que eu já tinha estavam na posição certinha da coleção. Então essa foi mais uma vitória, né? E mais uma vez pude ver uma das minhas orações sendo atendidas. E aí esse período de ficar no quarto foi um dos períodos mais angustiantes, porque antes eu não estava com tanta consciência assim do que estava acontecendo. Mas a partir do momento que eu fui pro quarto, que eu já podia andar, que eu já podia me mexer, ficar ali, né, naquele quarto o tempo todo, começou a ficar uma situação muito angustiante, tanto para mim quanto para minha mãe. E aí eu cheguei a ter uma alta, só que deu um problema com o convênio e eu acabei tendo uma falsa alta, né? Então eu não tive alta naquele dia e eu acabei ficando com febre, né? E foi descoberta uma bactéria na urina. Então eu tive que ficar mais dias internada para tomar um antibiótico. E eu lembro que aquele foi um período bem difícil, né? Para mim e para minha mãe, que a gente chorava juntas todo dia, porque a gente não aguentava mais, quando eu estava bem melhor, mas eu não podia ir para casa. E começou, como tinha esse negócio do Covid, então eu fiquei em isolamento também, então eu não podia mais sair do quarto, então eu ficava só dentro do quarto, né? E foi bem complicado, mas começou também a ter os cultos online. E isso realmente abençoou muito as nossas vidas ali, onde a gente pôde louvar o Senhor, ouvir a palavra e matar um pouco da saudade, né, dos irmãos. E como tudo tem um tempo certo para acontecer, e Deus sabe, Deus conhece nossos limites, né? Teve um dia que a gente acordou assim e minha mãe também já não estava aguentando mais, né? Ela estava até um pouco irritada, eu também. Aí eu lembro que eu orei ao Senhor e falei: Deus, a gente não aguenta mais ficar aqui. A minha mãe já tá irritada, eu também não aguento mais. Eu preciso sair desse lugar. E eu não lembro se foi no mesmo dia, mas eu acho que foi, ou no dia seguinte. Mas eu recebi a notícia que eu ia ter alta, e isso alegrou muito meu coração, e mais uma vez o Senhor ouviu, né, as minhas orações. Então, depois de mais de 40 dias, né, internada, eu finalmente tive alta, pude vir para minha casa, graças a Deus, né? E hoje estou aqui, para a glória de Deus, para contar esse testemunho para vocês. E talvez você possa se perguntar, né, por que que Deus não operou um milagre lá logo no começo? Mas eu acredito que Deus, ele opera naquilo que é impossível, porque aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos, e aquilo que é impossível, o Senhor, ele realiza. E talvez se lá no começo eu tivesse um testemunho de que o tumor tivesse sumido, talvez eu não tivesse tanto aprendizado, tudo isso para contar.
e talvez a minha história nem chegasse para você que está assistindo, mas o Senhor, Ele fez mais do que isso. Ele realmente me livrou da morte, né? Aquilo que estava nas mãos dos médicos para fazer, que era retirar a doença, que eles conseguiram fazer, eles fizeram, mas quando não tinha mais saída, assim, em questão médica, naquilo que os médicos não podiam fazer, que era me recuperar e me dar novamente esse fôlego de vida, né? Foi aí que o Senhor entrou e foi aí que Ele agiu. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho para a edificação da sua vida e que você possa crer que o Senhor, Ele age da maneira que Ele quer e que Ele trabalha de formas misteriosas e cumpre os seus propósitos. Talvez você possa estar passando por uma situação difícil, mas que você possa crer, que você possa confiar e não questionar o Senhor, porque em tudo que nós passamos o Senhor nos ensina uma lição. E eu posso dizer que sim, eu aprendi lições. O Senhor tem me ensinado a depender dEle e que a hora de viver, de morrer, pertence a Ele. E que existe sim a unidade da igreja, que é a igreja unida no propósito, em oração, tem poder. Existe poder na oração da igreja. E que o Senhor, Ele opera sim milagres e que Ele é o dono da vida. Amém? Que você possa ficar com esse testemunho, que você possa compartilhar com alguém que talvez esteja passando por alguma dificuldade e que você seja abençoado e que você possa continuar crendo no Senhor. Amém?